A gente não está lutando por exceções, a gente não está lutando por privilégios, né? O que a gente está lutando é por inclusão em um espaço que, historicamente, né, a gente não está incluído. Olá! Neste episódio, nós vamos fazer uma referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que é celebrado no dia 28 de junho. A data surgiu em 1969, quando um grupo de policiais fez uma opressão à comunidade LGBT num bar em Nova York. Então, a partir dali, em protesto, em 1970, foi realizada a primeira parada LGBTQIAPN+, e no Brasil foi em 1997, em São Paulo, que aconteceu essa parada. E hoje nós vamos conversar mais sobre este mês LGBTQIAPN+, e a nossa convidada é a professora Vitória Grunwald, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é do Departamento de Antropologia do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. Olá, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, nós já estávamos conversando aqui bastante com a Vi, como ela gosta de ser chamada, e aí a gente queria saber um pouquinho dessa tua trajetória. Hoje é como professora da URGS, mas já teve passagem por vários lugares e também deve ter trabalhado bastante essa temática da política LGBTQIAPN+. Isso, então, inicialmente também quero dar, enfim, boa tarde, boa noite ou bom dia, né, enfim, para as pessoas que estão assistindo, né, eu sou amazônida, né, então eu nasci em Belém do Pará, né, mas Porto Alegre é a sétima cidade em que eu estou morando, né? Então, morei 10 anos no Rio, morei 10 anos em São Paulo, fiz parte da minha formação nesses dois lugares, fiz um sanduíche do meu doutorado na McGill University, em Canadá, enfim, só fui como professora visitante para Lisboa, enfim, para Madrid, então acabei rodando um pouco por aí, mas agora a minha casa é aqui em Porto Alegre, na URGS, né? E nesse trajeto, né, em 25 anos de vida acadêmica, eu de alguma maneira sempre trabalhei com questões relacionadas à gênero e sexualidade. Então isso sempre esteve, né, no meu leque de preocupações e de questões, né? Mas é interessante também como nesses 25 anos, esse campo ele mudou muito, né? O primeiro trabalho de pesquisa que eu tive foi no Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o CLAM, do IMS, e lá eu trabalhei na pesquisa da Laura Moutinho. O CLAM tinha acabado de surgir, ele surge em 2002 e se transforma aí ao longo das décadas também num centro importante de discussão sobre gênero e sexualidade, mas com uma interlocução super significativa com movimentos sociais, que eu acho que é uma outra questão, enfim, absolutamente importante quando a gente trabalha com determinadas áreas do conhecimento, né, da produção intelectual, como o feminismo, como questões LGBTQIAPN+, a maneira com que essas áreas elas estão o tempo inteiro dialogando, seja com a sociedade civil, seja com o movimento social organizado, né? É impossível a gente produzir um conhecimento sem estar diretamente relacionado com as pessoas que vivem essas questões na sociedade, né? E agora falando sobre essa diferença que tem, que as pessoas fazem misturam muito sobre a sigla LGBT, não entendem bem. Para você é importante o letramento da diversidade? Perfeito. O letramento é fundamental, né? Enfim, a questão das siglas ela é uma questão que ela é interessante até da gente pensar quais questões elas foram se tornando pertinentes ao longo do tempo, né? Então, antigamente, né, enfim, até a década de 80 e tal, se falava muito em MHB, em Movimento Homossexual Brasileiro, né? E então começou a surgir o movimento GLBT, antes o G de gays vinha antes do LGB, né? E aí, por uma questão justamente de invisibilização das mulheres lésbicas no âmbito justamente do movimento social, se escolheu colocar primeiramente, né, a sigla L, então ficou LGBT. E aí, com o tempo, isso foi se pluralizando, né, o que eram as pessoas ou as identidades que de alguma maneira cabiam, né, dentro dessa luta ou que se sentiam concernidas a participar desse movimento, né? E essas palavras elas são importantes porque elas designam pessoas que existem no mundo, né? Tem outras categorias, pessoas um pouco mais jovens senhoras como eu, né? Elas podem lembrar que antigamente tinha uma categoria muito usada também, que era GLS, né? Que era gays, lésbicos
e simpatizantes, que algumas de nós brincávamos na minha adolescência, que era gays, lésbicos e suspeitos, né? Enfim, GLS é uma categoria que ela não é uma categoria de movimento, nunca foi. Ela é uma categoria de mercado, ela foi criada no âmbito do mercado, e a ideia dos simpatizantes era justamente visava incluir um grupo de pessoas em certo consumo de produtos, de cultura, de espaços, enfim, relacionados à população LGBTQIAPN+, né? As siglas GLBT, LGBT, LGBTT ou LGBTQIAPN+, essas são siglas de movimento e dizem respeito justamente a identidades políticas que estão involucradas de alguma maneira nessas lutas, né? E para você, como foi assim na sua vida esse despertar e hoje uma mulher trans, né? Como tem sido dentro da universidade e da sociedade, enfim? A gente como, enfim, pessoas trans, né, e aí, obviamente, eu me identifico como travesti, né, enfim, eventualmente como mulher trans, né, mas outras pessoas são pessoas, né, transmasculinas ou homens trans, são pessoas não binárias, enfim, que muitas vezes são invisibilizadas também no conjunto, né, de discussões que a gente tem, mas essas pessoas todas, de alguma maneira, pelo conjunto, enfim, de opressões estruturais a que elas estão submetidas, elas sofrem de uma série de preconceitos mesmo antes de entrar na universidade, né? Então, quando a gente fala, né, a gente tem insistido muito que as políticas de ação afirmativa, elas são absolutamente fundamentais, né? O que a gente está falando é que as políticas de ação afirmativa, elas são políticas de reparação histórica, né? Porque existe um preconceito que historicamente é constituído em relação a essas pessoas, em relação a esses corpos, que gradativamente foi alijando essas pessoas e esses corpos do espaço institucional, da educação formal, do mercado de trabalho, etc., né? Então, a questão do que significa ser uma pessoa trans ou uma pessoa travesti dentro da universidade, né? Significa ser, e aí a gente usa muito a palavra resistência, né? Esse mês se fala muito da palavra orgulho, né? Mas é interessante a gente pensar que resistência e orgulho talvez tenham sentidos diferentes para os diferentes grupos, né? Enfim, determinadas pessoas, elas podem ter orgulho de ser quem elas são, porque elas nasceram dessa forma. A gente teve que conquistar o orgulho de ser quem somos, porque esse orgulho ele não estava dado socialmente, né? Pelo contrário, o tempo inteiro o que nós temos é um conjunto de informações que são dadas, né, através de violências mais ou menos explícitas, né? Um conjunto de informações que nos dizem que nós não devemos nos orgulhar da pessoa que somos, né? Então, as políticas de ação afirmativa, saindo um pouco, né, do lugar do orgulho, que é algo que, né, a gente poderia, que é fundamental e que a gente poderia pensar como uma coisa, né, enfim, do nível subjetivo, as políticas de ação afirmativa, elas são uma resposta institucional a essa situação, que é uma situação, enfim, que torna a vida de algumas pessoas, para elas serem quem são, mais precarizada, mais subalternizada. Realmente, eu até também penso nisso em relação ao racismo, né? Porque a gente também vive toda uma política de ação afirmativa para poder garantir o espaço, né? E eu também sinto o mesmo, né? É um pouco diferente. Imagina também a pessoa que ela se identifica enquanto trans e pode ser uma mulher negra, também sofre um preconceito duplo, né? De fato, Simone, assim, eu tenho insistido, bom, primeiro que em todos os lugares que eu falo, né, eu insisto muito, né, no reconhecimento absolutamente fundamental de que não existiriam, que nós, pessoas trans, nós só estamos conseguindo hoje em dia pleitear políticas de ação afirmativa dentro da universidade por conta de uma luta histórica do movimento negro, né, que é de fato quem implementou, né, as políticas de ação afirmativa como políticas públicas e como políticas educacionais dentro, né, do Brasil. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né? E de fato, quando a gente vai pensar, né, nos tipos de corpos que estão dentro da universidade, a universidade ela não é feita, né, como você diz, para corpos como o meu e nem para corpos como o seu. Né? Enfim, e quando a gente fala de reparação histórica, é exatamente disso que a gente está falando. Né? Enfim, historicamente, esses corpos eles foram alijados dos espaços institucionais de conhecimento, que são espaços de poder. Né? E o que agora nós precisamos fazer, se nós quisermos celebrar a universidade a partir justamente do seu valor democrático, né? Enfim, como uma instituição que de fato implanta a justiça social, se a gente quiser celebrar isso, essa tradição, enfim, verdadeiramente democrática, eu diria, da universidade, o que a gente precisa fazer é justamente construir processos, né, que aumentem a justiça social para pessoas que não estavam dentro dela, né? Porque em teoria, e a gente sabe que obviamente as coisas elas não operam sempre assim,
mas em teoria a universidade pública ela deve ser de todas e a democracia deveria funcionar para todas as pessoas. Se ela não funciona, nós temos que elaborar mecanismos para que de alguma maneira isso seja sanado. E existem esses mecanismos. Hoje, o que temos de políticas de acesso e permanência para a comunidade LGBTQIAPN+, dentro das universidades públicas e institutos federais? Perfeito. Hoje em dia, existem uma série, a gente está num momento particularmente interessante, né, dessas políticas, porque muitas universidades nos últimos anos, né, elas têm aprovado gradativamente políticas de ação afirmativa de acesso à universidade, que a gente chama de cotas, né, enfim. Então, as cotas trans, elas têm sido aprovadas em uma série de universidades, né, enfim, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha muito menos do que a gente tem hoje, né, enfim. Isso se a gente considera a graduação, né? A pós-graduação tem um cenário um pouco mais complexo. Por quê? Porque a pós-graduação, a entrada na pós-graduação por política de reserva de vagas, ela, em geral, ela funciona a partir da discricionariedade de cada programa de pós-graduação, exceto quando existe uma política institucional. No caso da URGS, que é a minha universidade, nós construímos uma política institucional em 2023. A resolução 15, né, do Conselho Universitário, ela justamente institui a universalização do acesso, né, aos programas de pós-graduação da URGS a partir de uma política de reserva de vagas para 5 categorias, sendo uma delas trans e travestis. Então, agora, todos os programas, não apenas os programas que já tinham por iniciativa própria cotas, outros que poderiam ter por iniciativa própria, mas todos os programas de pós-graduação da URGS, de fato, eles têm cotas para pessoas trans. Na graduação, o cenário é um pouco mais complexo. Está instituído desde 2024 já uma comissão dentro do Conselho Universitário para poder elaborar algumas diretrizes a partir das quais vai se construir uma proposta, né, de cotas para a graduação, mas isso ainda de fato não foi definido. Isso é algo que está no caminho e é urgente de ser feito, né? Por um lado, então, e aí você falou, né? Por um lado, a questão das cotas que diz respeito ao acesso. Por outro lado, e quando a gente fala de políticas de ação afirmativa, essa é uma questão que a gente tem insistido, existem as políticas de permanência. Não existe política de ação afirmativa que não seja imediatamente política de permanência. Não adianta você colocar as pessoas dentro do espaço institucional se você não garante com que elas tenham, de forma segura e de forma sã, saudável, elas tenham condições de permanecer ali. A gente sabe, pessoas negras sabem, pessoas trans sabem, que as violências, muitas vezes, elas se produzem a partir de pequenos gestos, né? Então, tem gestos que eles são institucionais. A gente chama de racismo institucional, de transfobia institucional. Mas, quando você antes falava de letramento, né, existe a necessidade de construir um letramento, e um letramento assim, de todas as pessoas, das pessoas que elas estão em cima na administração e das pessoas que estão embaixo, para elas entenderem a necessidade justamente de construção de um ambiente respeitoso em relação a todas as diversas pessoas. A gente fala de diversidade, né? As diversas pessoas que estão dentro desse espaço, né? Então, acho que as políticas de permanência aqui passam pela capacitação, né, pelo letramento, enfim, do corpo, né, diretivo ao corpo docente, o corpo discente, as pessoas, os terceirizados, etc., né? Garantias de que as pessoas elas tenham, por exemplo, como frequentar esses espaços. A gente sabe, né, que essas pessoas que foram alijadas desse espaço, em geral, são pessoas que são mais precarizadas, inclusive economicamente. As pessoas elas precisam ter dinheiro para poder, enfim, estudar. Ninguém estuda ou consegue estudar de barriga vazia, né? Enfim, então, como isso também se produz a partir de política de incentivo, de políticas de bolsas, como você garante moradia para essas pessoas. Tem algumas universidades que estabeleceram a entrada, né, por reserva de vagas para pessoas trans e travestis na graduação, junto, que essa é a forma, né, que obviamente eu considero mais adequada, junto com a instituição de uma série de políticas, né, que vão garantir moradia, transporte, alimentação, bolsas, enfim, que vão garantir condições de que essas pessoas, elas de fato, possam permanecer dentro da universidade. E tem dentro da URGS algum estudo de acompanhamento destas pessoas, né, da comunidade LGBTQIAPN+, que concluíram o ensino na universidade?
Olha, você me pegou, Simone. É muito possível que tenha, tá? Eu não tenho conhecimento, né? Na URGS, a gente está num momento, né, enfim, acho que particularmente importante, porque há pouco tempo atrás, acho que foi um mês atrás, enfim, não lembro exatamente a data, nós aprovamos, né, enfim, a constituição, né, de uma pró-reitoria de ações afirmativas e equidade. Isso foi um passo absolutamente fundamental, né? Enfim, com algumas pessoas de dentro que já trabalham com ações afirmativas dentro da universidade. Uma das coisas que eu estava conversando, né, com uma dessas pessoas, era justamente a necessidade da gente construir esses dados, né? Porque ela estava me falando, ela falou, olha, a gente consegue ter dados, por exemplo, sobre pessoas negras, né, e sobre pessoas indígenas, pela maneira como o processo está constituído. Mas a gente ainda não tem como, enfim, ter esses dados, por exemplo, sobre pessoas trans. Digo dados institucionais, né? Enfim, sobre as políticas de acesso, quem está acessando, como está acessando. E a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, a PROAF, ela de alguma maneira ela vai conseguir, né, centralizar também um lugar, inclusive de produção de informações, né, qualificadas, a partir das quais a gente tem como avaliar que tipo de política educacional a gente está construindo, né? Então, do meu ponto de vista, a PROAF, ela é absolutamente fundamental, porque ela está coroando, de alguma maneira, um processo que, obviamente, foi iniciado há muito tempo atrás, né? Em 2008, surgem as cotas na URGS, né? Então está coroando aí um processo histórico que já vem há muito tempo, mas que, por outro lado, estava, de alguma maneira, situado em determinados momentos, em determinados sujeitos, e agora a PROAF ela surge aí com uma proposta de integração, né? Enfim, um órgão, uma instituição dentro da URGS para poder pensar, analisar, elaborar, repensar, né, implementar políticas de ação afirmativa de forma absolutamente unificada e integrada. E sobre essa diferença também de gênero, orientação sexual, também gera um pouco de confusão. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso, Vi, que também é uma demanda social que existe, porque as pessoas se confundem e às vezes têm medo de falar, né? Aí o que é isso, o que é aquilo. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar sobre o medo, né? Porque o medo de falar sobre algumas coisas, eu acho que já denuncia alguns processos sociais de invisibilização, né? Alguns processos de subalternização de algumas pessoas, né? Então, eu sempre digo que é muito engraçado, algumas pessoas, em relação a pessoas trans, algumas pessoas cis, têm muita dificuldade de saber se, por exemplo, devem me chamar de mulher trans ou de homem trans. Diz assim, não, mas já que você nasceu assim, agora você é assim, você é o quê? Você é mulher ou homem? E eu sempre digo assim, se você parar pra pensar, é muito simples. Você nunca diz, eu me apresento como Vitória. A pessoa me olha dessa maneira, né? Enfim, então eu poderia não ter sinais, enfim, poderia ser uma pessoa não binária e não ter sinais tão evidentes de feminilidade. Mas eu tenho e me chamo Vitória. Aí uma pessoa olha pra mim, ela vai dizer que eu sou um homem? Entende? Porque você diz o que a pessoa é, não o que a pessoa é ela. Não é isso? Se eu olho pra você, eu vou te cumprimentar por aquilo que você era um dia? Não, eu vou cumprimentar pelo que você é hoje, né? Então, se você parar pra pensar, é simples, né? O que, na verdade, tem esse medo tá associado a uma hesitação que se você tratar as pessoas, enfim, a partir daquilo que elas são, do que você, né, da maneira como você deveria estar interagindo com ela, talvez isso se dissolva um pouco, né? A identidade de gênero, ela diz respeito a essas categorias, né, enfim, que a gente considera que estão numa sociedade cis heteronormativa, associadas a dois e unicamente dois gêneros, né, que é homem e mulher. Então, a gente costuma dizer, né, no campo de estudos de gênero e sexualidade, que a gente tem uma concepção genitalizada de gênero. Por quê? Porque a gente associa o gênero ao sexo, ao genital, né? Então, tem homem e mulher, né? As pessoas... então, isso seria gênero. Quando você fala em identidade de gênero, o que você está dizendo? Você está dizendo que existem homens e mulheres, mas não apenas homens e mulheres abstratos. Existem homens e mulheres que são trans. Eu sou uma mulher trans, por exemplo, né? Eu fui designada ao nascer como homem. Em algum momento eu fiz a minha transição e sou mulher, né? Enfim, então eu ultrapassei a barreira do gênero, por isso trans, né? E tem outras pessoas que são cis. Cis quer dizer do mesmo lado, trans quer dizer do outro lado e cis quer dizer do mesmo lado. Então, uma pessoa cisgênera é uma pessoa que ela nasceu
designaram ela em um gênero e ela continua sendo o gênero que designaram. Ela nasceu, disseram que ela é mulher. Ela segue sendo mulher, ela é uma pessoa cisgênera, né? Enfim, então isso é identidade de gênero, né? Quando a gente pensa, obviamente outras possibilidades elas existem. As pessoas não binárias, por exemplo, elas podem se identificar com ambos os gêneros ou com nenhum gênero, enfim. Então, a gente vai, ao longo do tempo, percebendo que não existem só duas possibilidades, né? Que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonham o nosso binarismo de gênero, né? Enfim, e outras possibilidades elas vão surgindo. Mas, de alguma maneira, o gênero tem a ver com esse tipo de experiência social, né? A sexualidade, por outro lado, tem a ver com experiências que dizem respeito, né, na nossa concepção, ao desejo. Né? Então, o que a gente deseja, quem a gente deseja, não necessariamente é o sexo. Se a gente pensa pessoas assexuais, elas são pessoas que possuem uma sexualidade. Não fazer sexo é uma forma de sexualidade, né? Enfim, então não diz respeito necessariamente à prática, ainda que esteja relacionada com prática, né? Mas, de alguma maneira, diz respeito àquilo que a gente considera que é o nosso desejo. Então, eu, por exemplo, eu posso ser uma pessoa trans, né, uma mulher trans no caso, e eu posso desejar outras mulheres. A minha identidade de gênero é de mulher, mas eu sou uma mulher lésbica, se eu desejar outras mulheres, né? Ou ao contrário, posso ser bi, ou posso ser pan, ou posso ser homo, né? Porque a sexualidade diz respeito a isso, diz respeito a esse conjunto de experiências associadas ao desejo, né? Não sei se expliquei. Sim, com certeza. Mas é esse do medo também, porque eu, por exemplo, as pessoas... a Simone é uma mulher negra, não uma mulher, aí fica, uma morena, não é morena, né? Uma mulher negra. Sim. Então já tem aquele receio de falar. Então eu acho bem importante ter esse letramento todo e as pessoas poderem se identificar e falarem. Porque não é ofensa dizer o que realmente você é. Você sabe que isso sempre aparece no meu horizonte, né? E com a minha mãe, por exemplo, isso aparece, né, em outros espaços que eu frequento, esse lugar da travestilidade, né? Eu sempre falo que assim, eu me sinto muito confortável no lugar da travestilidade, né, em me pensar e ser uma travesti, e eu eventualmente ocupo de uma maneira um pouco incômoda esse lugar de mulher trans, né? Por quê? Porque a travestilidade, ser travesti pra mim, enfim, é um lugar que ele justamente ele não precisa se pautar em determinadas normas, né? Então, se a gente pensa historicamente, né, tem uma série de normas que pedem com que a gente, na verdade, se coloque de uma determinada forma no mundo, né? E eu acho que a travestilidade, ser travesti de alguma maneira já bloqueia isso, né? Contudo, todas as minhas... Eu sou uma pessoa que, pela minha branquitude, por ser uma professora universitária, pela minha formação, pela maneira com que eu me comunico, tudo isso, pela maneira com que eu me visto, com que eu falo, tudo isso me higieniza, né? Então, quando eu falo que eu sou travesti, algumas pessoas elas querem me defender de mim. Elas falam assim, não, imagina, você não é travesti, você é uma mulher trans, uma mulher, ou uma mulher como qualquer outra, né? Eu digo, não, eu sou travesti, né? Por que isso também não pode, isso que eu sou não pode ser uma experiência de travestilidade no mundo? Por que a travestilidade ela tem que estar unicamente associada, né, ao espaço da rua, né, ao espaço da prostituição, ao espaço das drogas, que não tem nenhum problema de existir, né? Mas não precisa ser o destino necessário para pessoas que são travestis, né? Então, quando eu me reivindico como travesti, é um lugar absolutamente político, justamente por muito facilmente as pessoas não quererem me colocar nesse lugar, né? Porque eu sou higienizada demais pela minha cor, pela minha classe, etc. Eu faço questão de reivindicar um lugar, né? O lugar da travestilidade para poder pensar outras formas de vida, outras possibilidades de vida, né? Enfim, do que é esse lugar de ser travesti no mundo. Eu achei bem interessante que você falou sobre isso, Vi, porque eu realmente às vezes não vejo as pessoas se manifestarem desta forma, assim, né? Não, eu sou o que sou, né? É bem importante. E sobre a violência aqui no Brasil, que tem aumentado bastante, né, nos casos da homofobia, transfobia, qual é a tua avaliação a respeito? Violência primeiro que, de novo, acho que tem algo que, né, que a gente já falou um pouquinho antes, que eu acho importante marcar, que violência ela é uma palavra grande demais e, portanto, cabe muitas coisas nela, né? Então, acho que quando a gente avalia, por exemplo, o nível de violência letal, proporcionalmente entre né, os grupos sociais do Brasil,
as travestis, elas estão certamente, né, travestis, mulheres trans, pessoas trans em geral, estão certamente num grupo que é um dos mais violentados. Homens negros estão mais até do que mulheres negras, né? Enfim, então quando a gente pensa em violência letal, o que a gente estava... Quais são os grupos que eles são mais vulneráveis? Quando a gente pensa em violência sexual, não é os homens negros saem, né? Enfim, as mulheres negras estão mais próximas das pessoas trans, né? Enfim, então, violência é uma palavra que ela é grande demais, e aí a gente acaba, né? A gente, né, na academia, que, enfim, preza um pouco pela precisão conceitual, pela precisão analítica, a gente acaba insistindo que é preciso qualificar a violência. De que violência é essa, né? Agora, o caso de pessoas trans e travestis é um caso que de fato é um caso paradigmático de violência, né, Simone? Porque você qualificando a violência de quase qualquer forma, essa violência existe em relação aos nossos corpos. Existe violência institucional, letal, existe violência simbólica, existe, né, as pessoas, eu costumo falar que eu sou olhada, né, enfim, na rua por 12 a cada 10 pessoas que eu cruzo, né, enfim, então porque tem duas que eu não tô vendo e que elas estão me olhando igual, né, porque eu sou uma travesti, eu sou grandona, né, enfim, então as pessoas olham, dessas que eu cruzo, dessas 10, pelo menos umas 8, elas fazem questão de sustentar o olhar pra mim. Sustentar o olhar é uma coisa que ela já indica uma posição de poder, não é? Se a gente pensa o que é, justamente, sei lá, quando você tá diante de uma rainha, se eu vou encontrar com a rainha da Inglaterra, né? Tem uma coisa de você não olha, né? Você não sustenta o olho em relação a ela, você baixa a cabeça, né? Porque sustentar o olhar significa você se imaginar, né? Você tá enfrentando de alguma maneira a pessoa, você tá interpelando a pessoa a partir desse ato de olhar, né? Então a gente olha, quando a gente tá na rua, a gente olha para algumas pessoas, mas se ela olha pra gente, a gente desvia o olhar, né? E tem algumas pessoas que elas acham que elas têm o direito de sustentar o olhar, porque elas querem te mostrar que elas estão te julgando. Aí uma faz uma careta com a boca, outra faz assim com o olho, elas fazem questão, elas acham que têm o direito de emitir, pessoas que eu estou cruzando na rua, de emitir um juízo de valor pela pessoa que eu sou no mundo. Né? Então isso aí é uma violência, obviamente, né? Uma violência simbólica. Existe uma série de processos de violência institucional dentro de espaços, incluindo a universidade. Né, a gente sabe que eu sou muito defensora, obviamente, da universidade pública, mas eu sempre digo que não se trata, obviamente, da gente considerar que a universidade pública, ela não é machista, porque né, ainda não é cis heteronormativa porque ainda não é racista porque ainda né, quer dizer, os ranços históricos, eles ainda existem, mas isso não pode nos afastar desse espaço, isso ao contrário tem que servir de incentivo para que a gente esteja nesse espaço e justamente de alguma maneira tente tirar esses ranços históricos, né, que ali estão arraigados de alguma maneira, né. Então, o tipo de violência que acontece dentro das instituições, muitas vezes é em nome da melhor das intenções. Então, né, em espaços como a universidade, talvez tenham, né, eu sou professora do IFCH, né, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu sou antropóloga, então as pessoas com quem eu convivo mais imediatamente são pessoas que de alguma maneira têm algum tipo de adesão a direitos humanos. Isso pode não ser verdade em outros programas tecnológicos, biológicos, enfim, né? Então, dentro da universidade, pelo menos nos lugares que eu convivo, mesmo essas pessoas que são mais progressistas, ninguém ali assumiria que é, por exemplo, que é transfóbico, né? Mas a questão não é o que a pessoa ela se pensa como transfóbico ou que ela tem intenção transfóbica. Não é a questão do dolo, ela não está deliberadamente querendo, né, subjugar alguém. Algumas provavelmente estão, né? Mas nesse espaço, né, que é tido como progressista, as coisas elas operam de uma forma muito mais sutil, né? É um tipo de julgamento que se faz, enfim, é um tipo, né, de desmerecimento, né? Ou achar que você, de repente, não deveria ocupar um lugar de destaque, já que você, né, enfim, não faz tão bem para a imagem. De novo, talvez isso não fosse vocalizado, né, que não seria bom ter uma pessoa negra, ter uma pessoa trans ocupando determinados espaços, mas isso é pensado e de alguma maneira, operante no espaço institucional, né? Então tem um nível aí de violências que é enorme, né? E em relação à violência letal, assim, o Brasil, né, segue sendo, a gente insiste nessa triste realidade, né, enfim, o Brasil segue liderando o ranking, enfim, de países que mais mata pessoas trans, né, e travestis no mundo, e gostaria de fazer essa ponderação que nós também sempre falamos, né, ele também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans no mundo, né, e muitas vezes a pessoa que mata é a mesma pessoa que assiste a pornografia, né, enfim, o que é muito interessante pra gente pensar os tipos de contradição
contradição, né, que estão em torno da sociedade brasileira, né? A gente tem uma sociedade na qual, né, na década... Era de 80 ou 90, nem lembro exatamente quando, né? Que a Roberta Close saiu na Playboy, então uma mulher trans na Playboy, né? E a gente tem uma sociedade que, enfim, que é o líder aí de matança, né, de pessoas trans e travestis. Então existe uma série de processos de contradição, às vezes não é explícito, a pessoa não precisa te odiar, às vezes ela pode te desejar, inclusive, né? O que não significa que em determinadas circunstâncias, né, ela não possa produzir uma série de violências, até mesmo, enfim, morte. Adorei a nossa conversa. Acho que poderíamos ficar um tempo ainda falando sobre esse tema que é tão interessante. Então, eu gostaria que tu deixasse a mensagem final aqui, né? A tua participação também no seminário, nesse encontro sindical LGBTQIAPN+, também foi bastante relevante. E aí, gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores. A minha mensagem seria, enfim, que as pessoas elas continuem lutando, né, por um espaço com maior justiça social, né, por um espaço que ele seja verdadeiramente democrático, que ele não seja democrático para alguns e para algumas, né, mas que ele seja democrático para todos, todas e todos. E isso é fundamental, a gente não está lutando por mais do que isso, a gente não está lutando por exceções, a gente não está lutando por privilégios, né, o que a gente está lutando é por inclusão em um espaço que historicamente, né, a gente não está incluído. Obrigada. Obrigada. E para você assistir o nosso videocast, acesse o nosso canal de YouTube, deixe seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima edição.